As contradições do que é o homem cordial, né? Porque o Brasil foi o primeiro país a acabar com a pena de morte, com a Constituição do Dom Pedro I, né, de 1824. 24. E foi o último a abolir a escravidão. E a escravidão no Brasil não acabou por um anseio da sociedade, foi porque estava caro manter os escravos, né? Então você tinha que dar comida, tinha que bancar a casa, tinha que pagar as roupas, e aí se percebeu ali no final do século XIX que era mais rentável trazer os imigrantes, porque eles tinham que pagar por tudo isso, fora as passagens, né? Então É uma outra escravidão. Sim, aí se criou esse argumento tolo, né, de que o escravo não sabe trabalhar, não acumula riqueza, mas uma coisa é fato, né, depois que acaba a escravidão no país, muitos ex-escravos começam a perguntar para os seus antigos senhores quantos dias se deve trabalhar para se sustentar no mês, né? Então, enquanto que o europeu veio aqui com essa ideia burguesa, né, de acumular dinheiro, fazer América e todo esse tipo de coisa, então era outro tipo de mentalidade, né? Então, interessante. Os escravos foram abandonados. Também certo? foram deixados literalmente a Deus dará. Completamente. Né? Aliás, é aí que a gente entende a origem da palavra favela, né? Da Guerra de Canudos. Né? Na verdade, assim que é feita a proclamação da República, né? E depois virando o século, o Brasil praticamente ficou sem exército. Né? Desde a Guerra do Paraguai não havia uma ação do material bélico, poucos soldados sendo contratados, quase nenhum. Então o Brasil ficou sem exército. Né? Então começa a Guerra de Canudos, com Antônio Conselheiro. Né? Na verdade era um movimento religioso que acabou atraindo antigos ex-escravos, pessoas miseráveis que na cidade de Canudos praticamente viviam numa situação comunal. Né? Tudo era de todos, ninguém passava fome e isso foi de alguma maneira perturbando os senhores de terra. Né? Ficaram sem mão de obra. E alguns historiadores dão conta que Canudos teve entre 30 e 60 mil habitantes, né? Não há um consenso sobre isso. Mas enfim, o que aconteceu? Digamos assim, os discípulos do Antônio Conselheiro foram pegar um carregamento de madeira para terminar de construir a igreja da cidade, né? E a polícia não deixou eles levarem as madeiras, entraram em conflito. E os canudenses venceram pegando as madeiras. Né? Tudo isso em nome de Deus, era um movimento milenarista e tudo mais. Né? Bom, e aí as elites baianas resolveram convocar a República, né? o poder da União, pediram ajuda para o Exército, e o Exército mandou o que tinha para Canudos, né? E foram derrotados também. Né? E aí, sem o que fazer, o governo central, que antes estava na cidade do Rio de Janeiro, resolve distribuir a notícia, né, de que quem lutasse, quem se inscrevesse no exército e voltasse vivo, ia receber terras para construir sua casa. E aí enche de gente para lutar na Guerra de Canudos, principalmente ex-escravos e filhos de ex-escravos. Né? Bom, e o que acontece? Aí foi um massacre, né? Alguns historiadores vão dizer que sobraram 3 pessoas vivas, todas as cabeças boa parte dos prisioneiros eram decapitados. Tanto é que a cabeça do Antônio Conselheiro foi levada para as mãos do Lina Rodrigues, né, que era esse teórico evolucionista que eu disse agora há pouco. Ele tentou provar até a morte que, pelo tamanho da cabeça, o Antônio Conselheiro seria um criminoso biologicamente explicado. Né? Bom, o que aconteceu? Sobraram 3 pessoas vivas, destruíram a cidade de Canudos, hoje construíram uma represa para apagar a memória. Mas é curioso que Canudos é uma cidade montanhosa, de dia faz muito calor, de noite muito frio, e só um tipo de flor dali, nessa região, que é a favela. E aí, quando os soldados retornam, começam a reivindicar o que foi prometido, e depois de algum tempo, o governo carioca, sem saber muito o que fazer, nessa mesma época estava ocorrendo o processo de higienização do Rio de Janeiro, abrindo as grandes avenidas, expulsando os pobres do centro, acabando com os cortiços. Então esses combatentes se misturaram, essa população, e o governo do Rio de Janeiro aponta para o alto dos morros e diz: podem morar lá em cima. E aí, carinhosamente, né, se deu o nome dessas casas construídas de favela, em homenagem à Guerra de Canudos. Né? Então, até para criar o nome das favelas, nós somos cordiais. Né?